Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Natália Ribeiro, sou professora e operadora de mesa quântica estelar e vou falar para vocês hoje a respeito de chips e implantes em cada chakra, o que acontece com cada chip e implante localizados nos chakras. Vamos lá? Quando a gente encontra um chip, um implante ali no chakra básico, o que acontece? A gente vai acordar muitas vezes cansado, né? Por quê? Porque ocasiona a falta de energia. Então, traz aquele cansaço, traz uma fadiga, né? A gente se sente muito cansado, a gente se sente sem energia, né? A nossa vida financeira, o nosso lado do din-din, ele também fica bloqueado, ele fica estagnado, né? A gente não consegue reter absolutamente nada, o dinheiro entra e sai ao mesmo tempo, né? Então, é como se a gente não visse a cor do dinheiro, tá? Nossa concretização dos nossos sonhos, também a gente não consegue concretizar absolutamente nada, né? Então a gente fica só com aquilo tudo ali no nosso plano mental e aquilo não vira para a realidade, aquilo não concretiza, aquilo não se torna real, né? Não vem para o nosso físico. Então, quando a gente localiza um implante no nosso chakra básico, nós vamos fazer a harmonização, a retirada de tudo isso. Para quê? Para que a nossa vida possa fluir, a nossa parte material, a nossa parte financeira possa fluir da melhor forma possível. Agora nós vamos falar do chakra sexual. O que acontece quando a gente encontra um chip, quando a gente localiza um chip bom, né? Um chip no chakra sexual. Né? O chakra sexual, ele é um chakra que está relacionado ao quê? A nossa parte da sexualidade, aos nossos prazeres materiais, a nossa criatividade, né? Ou seja, quando a gente encontra um chip ali, parece que todos os dias eles são bege, né? Todos os dias eles são iguais, né? Por quê? Porque falta o prazer material, ou seja, o prazer em todos os sentidos, inclusive, tá? Não só a parte material, mas em todos os sentidos, a parte sexual, enfim, acontece isso como um todo, é um bloqueio que se tem. A pessoa, nesse caso, quando tem um chip ali, ela tem a dificuldade em ter o prazer material, ou seja, prazer em gastar, né? Ou então ela gasta demais, porque pode ser os dois lados, ou mais ou menos. Ela não tem um equilíbrio, tá? Então, quando a gente identifica um chip ou um implante nesse chakra, nós vamos fazer a retirada deste chip para ter a harmonização deste chakra, né? Para quê? Para que a pessoa realmente entre em equilíbrio, né? E volte a ter os seus prazeres como um todo, os prazeres materiais, para que as coisas venham e fiquem. Então, quando a gente encontra um chip ali, nós vamos retirar na espada do Arcanjo Miguel e vamos harmonizar tudo isso, vamos equilibrar todo este chakra. E agora nós vamos falar também do nosso chakra cardíaco, né? Que está localizado aí bem pertinho aí da glândula timo, tá? Esse chakra, na realidade, quando a gente encontra um chip, quando a gente encontra um implante, né? Ele pode gerar aí sentimentos de egoísmo, ressentimentos, né? A pessoa fica com aquele coraçãozinho peludo, né? Então, ela não ama ninguém, sabe? Ela fica uma pessoa rancorosa. Ou seja, uma pessoa que fica ali com o coraçãozinho muito peludo, né? Trabalhando muito aquela questão do egoísmo, ressentimentos, mágoas, rancores, ela vai guardando tudo aquilo para ela. Ela não libera, ela não solta isso, né? E quando a gente encontra esse chip ali, nós vamos retirar, né? Quando a gente retira esse chip, nós vamos trazer novamente para ela amor incondicional, mais leveza, vamos trazer o amor incondicional, a compaixão, a confiança, né? A esperança também, a capacidade de perdoar também, né? Nós vamos equilibrar todo este chakra novamente quando a gente retira esse chip ou esse implante. Agora nós vamos falar do nosso chakra laríngeo, chakra aqui da garganta. Então, quando a gente encontra um chip nesse chakra, significa o quê? Que às vezes a pessoa ela engole muito sapo, ela diz sim quando ela quer dizer não, né? Por quê? Porque aqui é o chakra da comunicação,
tá? Aqui é o nosso chakra da expressão, comunicação, só que aí nesse caso, o que acontece? A comunicação, ela fica falha, ou então às vezes eu estou dizendo uma coisa, a pessoa está entendendo outra, ou às vezes eu quero dizer sim, e aí no fim eu acabo dizendo não, ou então eu quero dizer não e acabo dizendo sim, ou então eu quero matar todo mundo, mas eu faço a egípcia, a cara de fofa. Aqui, quando a gente encontra um chip, né, a pessoa ela também não fala o que sente. Por quê? Porque é o chakra da expressão. Só que nesse caso eu tenho um chip ali atrapalhando toda essa expressão, toda essa comunicação, né? Então quando eu não falo o que eu quero, o meu corpo adoece. Por quê? Lembrando a metafísica da saúde, né? Os nossos corpos astrais vão adoecendo até chegar ao nosso corpo físico, tá? Ou então aqui nós temos sempre os dois lados, né? Ou fala de menos ou fala de mais. Não toma cuidado com o que fala, não planeja, né? Ela não tem noção do que está falando, né? Fala em excesso. Então, nesse caso, quando a gente encontra um chip ali, nós vamos colocar o cristal nesse chakra para harmonizar e retirar esse chip, esse implante que a gente encontrou. Para quê? Para ter o equilíbrio novamente, né? Para que a pessoa saiba falar as coisas certas no momento certo, para que a fala seja mais leve, mais saudável, né? Mais sutil, que as coisas possam fluir de uma forma melhor, para que ela se expresse de uma forma melhor. E agora a gente vai falar do chakra frontal, né? Que é o nosso chakra aqui do terceiro olho. Quando a gente encontra um chip, quando a gente encontra um implante ali, o que vai acontecer? Né? Qual o desequilíbrio que isso vai causar? Lembrando que o chakra frontal, ele está ligado, né, à nossa intuição, à nossa visão interior, tá? Então, ele vai aguçar os nossos sentidos. Quando este chakra está em desequilíbrio, né, nós temos aqui uma fragilidade emocional, uma fragilidade mental, né, onde vai resultar em instabilidade na nossa vida, a falta de opiniões definitivas. Ele pode levar a gente ao vício, né, às drogas, ao álcool, né, comportamentos de fanatismo, né, lembrando que sempre os desequilíbrios, eles são para mais ou para menos. Quando a gente retira o chip ou o implante dali, nós vamos harmonizar tudo isso, né? Então nós vamos trazer toda essa intuição de volta, né? Nós vamos trazer novamente essa visão interior, nós vamos trabalhar a imaginação, a devoção, a percepção, a nossa vidência novamente. Tudo isso vai se equilibrar, vai se harmonizar novamente, certo? Coronário, tá? Vamos falar também do chakra coronário. Quando a gente encontra um chip ou implante no nosso chakra coronário, né, que é a nossa conexão com Deus, com o nosso eu superior, com o divino, com o universo, o que acontece nesse caso? Nesse caso, o afastamento de Deus, tá? É a parte espiritual que está em desequilíbrio, tá? Então, até para terminar uma oração fica difícil para a pessoa quando a gente tem um chip localizado ali, um implante localizado ali, né? Então a pessoa começa a fazer uma oração ou então ela faz tudo muito no automático, ela não presta nem atenção no que ela está fazendo, tá? A gente pode se tornar também mais cético, né? Ou então podemos também nos tornar fanáticos, né? A gente entra num fanatismo religioso ao extremo, tá? Então, quando se tem um implante ali, nós vamos retirar e vamos harmonizar tudo isso. Bom, então falamos hoje a respeito dos desequilíbrios causados por chips e implantes nos nossos chakras, tá? Lembrando, gente, não se esqueçam disso. Chips e implantes a gente vai localizar sempre na nossa forma humana, tá? Então, mostrando aqui para vocês novamente. Chips e implantes, aqui, forma humana. Nós vamos localizar sempre que sair o quê? A espada do Arcanjo Miguel. Saiu a espada do Arcanjo Miguel, nós podemos retirar chips e implantes aqui, tá? Na forma humana. Então, eu venho pra cá e vou harmonizar com o cristal em cima dos chakras, que o meu pêndulo girar, certo? Um beijo pra vocês e até mais.